Bom, pessoal, começando efetivamente a nossa aula, então, é importante a gente entender alguns conceitos básicos da geometria, porque esses conceitos, esses elementos que eu vou trazer para a nossa aula, eles vão percorrer durante ao longo do nosso ano, eles vão ser bases e também vão complementar, né, para fazer com que a gente entenda outros conteúdos da geometria. Então, pensando um pouquinho na palavra geometria, né, e olhando a sua etimologia é o estudo da palavra, o significado de geo significa da terra, e metria vem de métrica, medida. Então, a geometria nada mais é do que o estudo da terra. Dessa forma, a geometria nos dá a possibilidade de entender algebricamente e de forma concreta as relações envolvendo espaços e formas. Nossa, professora, é muito poético, mas eu não entendi nada. Bom, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a álgebra pode nos dar condições para entender e quantificar os espaços, esses lugares, essas formas. Muito bem, então vamos explicar agora de uma maneira mais prática todos esses elementos. Então, aqui temos um ponto. Aqui, não sei se vocês conseguem enxergar meu cursor aqui, ó, meu ponto. E aqui a gente chama, geralmente na geometria, com uma letra alfabética, então nós vamos chamá-lo de A. Aqui, esse ponto, ele não se move, porque ele está fixado num lugar só, por isso que é ponto. Então, ele não tem nenhuma dimensão. Em seguida, vamos marcar um outro ponto. Aqui, ponto B. Esse ponto, quando a gente une eles a uma linha, então nós chamamos de segmento de reta. Essa linha aqui, que está conectada entre esses dois pontos, é o que nós chamamos de segmento de reta, porque é um pedaço, né, da reta, só que ela tem as suas extremidades definidas e elas estão definidas por esses pontos. Então, geralmente, para a gente indicar de forma simbólica o que é esse segmento de reta, então a gente escreve com as letras maiúsculas os pontos, né, A, B, que é esse caminho que percorre, e esse tracinho aqui em cima. Aí depende do nosso referencial. Se está de A para B ou de B para A. Então, é assim que a gente escreve conforme nosso referencial. Em relação ao sentido, né, que eu quero dizer desse referencial. Enfim, então, como a gente tem só apenas um sentido, então ele é unidimensional, porque se você for parar para pensar, ele só tem esse sentido aqui horizontal, que pode ir para frente ou para trás. Não dá para ir para cima. Então, isso significa que ele tem apenas uma dimensão por causa disso. Muito bem. Então, agora nós temos nosso próximo elemento, que é a reta. A reta, ela é desenhada dessa forma, por essa linha, e como ela é uma linha infinita, então, e a gente não consegue demonstrá-la num papel, no slide, como está aqui, então a gente coloca essas duas flechinhas aqui, ó, nas pontas dela, para indicar essa ideia do infinito, né? Que ela vai continuar percorrendo infinitamente. Então, a gente coloca, ou então, a gente também pode denominar de outro jeito, que é colocando a linha sem as flechinhas e colocar o Rzinho em cima. Aí depende de como você vai chamar a sua reta, se vai ser R, S, T, enfim. Então, nós temos aqui a nossa reta, pode ser chamada de Rzinho ou DE. Por que eu coloquei DE? Isso significa, por exemplo, se eu tivesse dois pontos que interceptassem a minha reta, por exemplo, o D aqui e o E aqui. Então, isso significa que essa estaria demonstrando também de uma outra forma, simbolicamente, a minha reta, porque essa reta ela está interceptando os dois pontos e aí eu coloco essa flechinha aqui em cima. Muito próximo, muito parecido com o segmento de reta, só que em relação ao símbolo. Mas a gente coloca também as flechinhas aqui na extremidade. Muito bem. Aí agora a gente vai ver o meio termo das duas, que seria a nossa semi-reta. Então, a gente tem aqui um ponto, né? Eu coloquei aqui o C, e ele está na sua origem e tem uma reta que está passando, começando por esse ponto, que é a minha origem. Então,
A semirreta é essa extremidade, essa linha, que está fixada em um ponto, que é a sua origem, o C. Então, nós temos aqui a semirreta e é assim que a gente simboliza para escrever geometricamente, né? O C, que é a origem, com uma setinha em cima dele. Muito bem. Todas essas daqui também são, né, unidimensionais, porque elas têm apenas um sentido, né? Aqui, horizontal. Muito bem. Outros elementos da geometria. Nós temos aqui 3 pontos, que eu chamei de x, y e z, interceptados por uma reta. Então, quando a gente tem esses 3 pontos e eles possuem a mesma distância, a gente chama de colineares. Isso significa que a distância entre x e z e y são a mesma. Então, isso significa que z é o meu ponto médio. Enfim, agora nosso próximo, a nossa... E dessa mesma... Perdão, gente, esqueci de falar mais uma coisa. Dessa mesma forma, isso também é unidimensional, porque também está nesse mesmo plano não, gente, nessa mesma linha. Muito bem. Aí nós falamos, né, de coisas sem dimensão, que seriam os pontos, e as retas linhas que possuem uma dimensão. Agora, e 2 dimensões? Como a gente consegue interpretar, né? Então, eu tracei aqui uma reta x e uma reta y. Dessa forma, se vocês pararem para ver, tem uma reta aqui na horizontal e outra aqui na vertical. Isso significa já a dimensão de um plano. Por quê? Porque tem de duas dimensões aqui. Uma na vertical e outra na horizontal. Se a gente projetar aqui essas linhas aqui do outro lado, a gente tem um quadrado. Então, tudo que seria isso significaria o plano, né? Se a gente olhar um pedaço de papel, se a gente olhar a tela do nosso celular, a tela do notebook, se pararmos para analisar, isso significa, então, que nós temos esse plano, porque nós temos 2 dimensões aqui. Dessa forma, então, quando a gente quer caracterizar 3 dimensões, a gente traça uma outra reta aqui, que é esse eixo aqui que eu coloquei de eixo Z. E isso dá essa sensação de profundidade, né? Então, isso que seria tridimensional. Então, nós temos 3 eixos. Nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Agora vamos falar de ângulos. Bom, o ângulo ele pode ser definido pela abertura de duas semirretas, né? Como está aqui na figura, eu tenho a semirreta OA, eu tenho a semirreta OB, e esses segmentos de reta ou semirretas têm a mesma origem, né? Que seria esse pontinho O aqui, esse vértice O. Então, é o que a gente chama de vértice, né? Quando você tem a junção da origem, né? Desses 2 segmentos de reta ou 2 semirretas. Muito bem, então a gente vai usar também esse termo mais para frente, né? Quando a gente for falar de polígono, quando a gente tem a junção de 2 lados, a gente também chama de vértice. Sendo assim, esse arco que está aparecendo aqui para vocês é o que a gente chama de ângulo. Outra forma que a gente pode falar do ângulo, né? A medida do ângulo é simbolizando dessa forma, sendo que M é a medida e entre parênteses a gente coloca o ângulo que a gente deseja, que a gente está se referindo, que é no caso AOB. Então, seria relacionado a esse ângulo aqui. Espero que vocês estejam vendo o meu cursor. AOB. Muito bem. Agora, a gente vai ver um outro conceito de ângulos. E quando a gente tem aqui também, o mesmo desenho que a gente tem aqui do anterior, a gente tem essas duas semirretas, e a gente intercepta uma outra reta aqui, que eu vou chamá-la de M aqui, bem no meio daqui do meu ângulo.
Então, isso significa que essa reta, ela é bissetriz do meu ângulo. Por quê? Se a gente olhar aqui no desenho, a gente tem... Eu não estou vendo mais meu cursor. Aqui. Então, a gente tem aqui o nosso ângulo e ele está dividindo bem ao meio. Então, isso significa que o ângulo alfa aqui, que eu nomeei, que também a gente pode também nomear o ângulo dessa forma, ele também vai ser igual à outra metade desse ângulo, tá vendo? Porque ele está sendo dividido no meio. Então, isso significa que eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Dessa forma, a gente geralmente indica nos desenhos com esse risquinho aqui. Com esse risquinho aqui, ó. Então, geralmente a gente coloca o risquinho aqui, para significar que eles possuem essa mesma medida, e assim sucessivamente. Por exemplo, se a gente tivesse um desenho geométrico e a gente tivesse um ângulo aqui que eles fossem iguais, em outro ângulo também dividido, e também são iguais, então a gente só ia colocar dois risquinhos para diferenciar que esses são iguais e os outros dois são diferentes desse. Não sei se deu para ficar muito claro, mas a gente vai aprofundar isso mais na parte de polígonos mesmo. Enfim, então a gente chama isso daqui de bissetriz, e quando a gente quer simbolizar pela geometria que eles são congruentes, eles são semelhantes, eles possuem a mesma medida, então a gente coloca esse símbolo aqui do tio, do igual com um tio em cima. Então, o nosso ângulo AOM, aqui, AOM, é igual a MOB, porque significam, né, em relação ao mesmo vértice, o mesmo ângulo. Muito bem, agora a gente vai para o próximo conceito. Perdão, IOM, aqui, minha reta OM, é a minha bissetriz, né? Porque tá dividindo o ângulo ao meio. Eu falei isso acho que umas 500 vezes, acho que é bom que vai guardando. Muito bem, então a gente tem aqui um outro conceito em que nós temos também, né, uma abertura de duas semirretas juntas pelo mesmo ponto, pelo mesmo vértice. E quando a gente traça uma reta oposta a um desses dois segmentos de reta aqui, perdão, dessas semirretas que eu tenho, nós chamamos aqui de semirreta oposta, né? Então, eu me referenciei a semirreta B e oposta é a C, né? Então, quando a gente tem esse ângulo aqui, nós chamamos ele de suplementar adjacente, porque ele está aqui bem coladinho, ele está aqui bem junto aqui com esse outro ângulo. E se vocês forem reparar na figura que aparece aqui, ó, juntando as duas, ela dá essa meia volta. E por isso, suplementar adjacente, né? Dá essa imagem aqui de meia volta. Então, quando a gente soma os suplementares, a soma das medidas dos ângulos suplementares é igual a 180, aqui, como eu coloquei aqui nessa relação. A medida de AOB mais a medida de AOC é igual a 180 graus. E OC, né, essa minha semirreta, é oposta ao B, como eu havia comentado. Muito bem, agora a gente vai para mais um conceito, um dos últimos conceitos em relação ao ângulo que eu vou comentar. Nós também tracei aqui duas semirretas, também pela mesma origem, ponto O aqui. E temos aqui semirreta A e semirreta B. Quando a gente também traça uma outra semirreta oposta e seu ângulo suplementar é igual a 190 graus, perdão, 180 graus, e isso significa, então, dividindo 180 dá 90. Então, a gente tem esse ângulo que nós chamamos de ângulo reto e nós simbolizamos aqui pelo quadradinho com um ponto. Muito bem, agora só para a gente relembrar um pouquinho de unidade de medida, então eu coloquei aqui essa nuvenzinha só para a gente relembrar.
A unidade de medida é muito importante, né? Porque é isso que dá o grau das coisas, né? Tipo, a grandeza das coisas. Então, aqui, o grau, ele é 1/90 do ângulo reto. Então, é uma parte de 90 partes do ângulo reto. O minuto, ele é 1/60 do grau, que é muito parecido também com a hora. E o segundo é 1/60 do minuto. É importante a gente já começar a se familiarizar com essas unidades de medida, porque geralmente nos exercícios eles pedem isso, e nos vestibulares, inclusive, eles acabam até descontando ponto, assim, dos exercícios que são escritos. Tranquilinho até aqui? Desculpem, acho que eu estou falando um pouco rápido, mas espero que vocês estejam entendendo. E só para terminar, alguns elementos da geometria é a classificação dos ângulos. Então, quando nós temos essa característica do ângulo formado aqui pelas duas semirretas, a gente chama de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Então, a gente também pode caracterizar com esse sinalzinho aqui do menor aqui. Quando nós temos um ângulo que ele é maior que 90 graus, a gente chama de obtuso. Tá vendo? Ele tem essa abertura um pouco mais alongada do que seria o 90 graus, que estaria aqui, ó. Então, chamamos de obtuso maior que 90 graus. E aquele que é equivalente a 180 graus, que é essa meia volta aqui que a gente até comentou no slide anterior. Então, ele é chamado de raso, né? Igual a 180 graus. Tranquilinho até aqui? Eu acho que, espero que sim. Bom, então agora nós vamos ver paralelismo. Ou então, como a gente chama, teorema angular de Tales, Tales de Mileto. Eles e seus discípulos, eles foram responsáveis pelos estudos das retas paralelas a partir das suas propriedades. Então, a gente tem aqui traçado esse desenho aqui e propositalmente eu coloquei que elas são paralelas, mas a partir das suas propriedades que é o que a gente vai conseguir definir se elas são paralelas mesmo ou não. Então, tem aqui, considerando aqui essas duas retas R e S, elas estão cortadas por uma reta transversal, que é essa reta aqui, e nós chamamos de reta T. Eu desenhei aqui também os ângulos e eu nomeei eles com as letrinhas aqui em minúsculo. Então, aqui nós temos o ângulo A, B, C, D, E, F, G, H. Reparem que nós temos 8 ângulos. Então, a gente tem 8 ângulos em cima, superiores e 4 ângulos inferiores. Eu não sei se eu falei 8, mas 4 ângulos superiores e inferiores. Por quê? Superiores à reta R, né, A e D, e inferiores à reta R, B e C, superiores em relação à reta S e H, e inferiores em relação à reta S, F e G. Dessa forma, como a gente tem esses ângulos, as propriedades que o paralelismo nos dá é que os pares de ângulos formados na reta R em relação a T e a reta S em relação a T podem possuir propriedades semelhantes, né? Então, é isso também que vai indicar o paralelismo. Acho que vai ficar um pouco claro, eu acabei sendo um pouco prolixa. Enfim, então, nós no paralelismo, a gente tem 3 grandes grupos para a gente classificar esses pares. Então, a gente vai começar com os ângulos correspondentes. O que isso significa? Os ângulos correspondentes, eles são aqueles que possuem a mesma posição relativa em relação à nossa figura. Então, vamos olhar aqui, ó, que a gente vai conseguir enxergar melhor. Cadê o cursor? Aqui, muito bem. Nós temos aqui nosso ângulo A, vamos tomar como ângulo A. Aqui, a gente tem ele em relação à reta T, para o lado esquerdo em relação à reta T e em cima, superior à reta R. Qual é o outro ângulo que está na mesma posição,
só que em relação à reta S. Então, é o nosso ângulo E, porque ela está acima da nossa reta S e ao lado esquerdo em relação à nossa reta T. Então, aqui, como indicado, nas setinhas vermelhas, nós temos A e E, o primeiro par de ângulos correspondentes. Então, seguindo a ordem, o nosso próximo é o ângulo B, que faz par com o ângulo F. Por quê? Aqui ele está inferior à reta R e ao lado esquerdo da reta T, e o F está inferior à reta S e, é, e à esquerda em relação à reta T. Então, da mesma forma, para o lado, para o ângulo C, que é o ângulo G, o seu correspondente, e o D correspondente a H. Muito bem. Agora, o nosso próximo grupo de ângulos são os ângulos alternos. O que quer dizer o ângulos alternos? Que seriam que eles mudam de lado em relação a T. Então, é importante a gente entender o conceito do que seria internos e externos em relação a uma reta, porque aí a gente consegue separar melhor esses alternos, porque, por exemplo, se um alterno, o outro é externo a ele. Então, a gente só consegue, só a gente denominar os nossos parzinhos. Então, a gente tem alternos internos e alternos externos. Muito bem. Então, aqui os nossos ângulos internos, né, em relação às nossas retas R e S. Então, a gente tem aqui marcado pelo círculo os nossos ângulos que estão para dentro das retas, que seria B, C, E e H. E os nossos ângulos externos, que estão para fora das nossas retas, né? Aqui, A e D, F e G. Muito bem. Então, olhando de novo para o nosso ângulo A está acima da reta R e ao lado esquerdo da reta T. Qual é o outro ângulo que está também para o lado de fora da nossa reta T, só que ela está abaixo da nossa reta S, né? Que ela também tem que ser um ângulo que esteja externo. Então, é o nosso ângulo G. Então, o A faz parzinho com o G e o nosso próximo ângulo externo vai ser o D e o F, né? Porque eles também estão externos em relação às nossas retas. Então, é o que a gente denomina de ângulos alternos externos. E os nossos ângulos alternos internos são o parzinho BH, como está na figura, e CE. Acho que olhando a figura aqui, ó, tá um pouquinho torta as setinhas, porque por causa da configuração do PowerPoint, mas acho que dá para entender, né? Que isso significa que quais são os parzinhos e tal. Muito bem, então esses então são nossos ângulos alternos internos. Agora, nós vamos ver o outro grande grupo, que são os grupos colaterais. Isso significa que os ângulos estão ao mesmo lado em relação à reta T. Então, à esquerda de T ou à direita de T. Então, da mesma forma, eles também são subdivididos em dois grupos de externos e internos. Então, o nosso primeiro parzinho aqui, pensando no ângulo A, eu já acabei dando a resposta. O que está ao lado esquerdo AT e externo é o A, e o seu parzinho que está externo à reta S e para o lado esquerdo de T é o F. Então, os dois estão para fora, os dois são ângulos externos e estão à esquerda de T. Da mesma forma, para esse parzinho aqui, D e G, porque eles estão ao lado direito de T, da nossa reta transversal T, e eles estão externos às nossas retas R e S. Então, esses são os nossos ângulos colaterais externos. Os nossos colaterais internos, então, serão B e E e C e H. Então, agora para a gente conseguir, por fim, definir, então, de fato, o que é o paralelismo, a gente define que a reta R é paralela a S dessa forma, colocando duas barrinhas aqui,
e colocando o símbolo da nossa reta que a gente quer se referenciar. E para relacionar, articular essas propriedades, e isso faz com que a gente chame se elas são paralelas ou não, é que significa que se os nossos ângulos são alternos, então significa, e para essa condição ser possível, então os nossos ângulos devem ser congruentes. Ou seja, se esses ângulos alternos, externos ou internos possuem a mesma medida, então eles são ângulos congruentes. E dessa forma, a gente pode dizer, então, que se essas retas paralelas, que a gente não sabe e agora sabe, que são paralelas, então, se elas possuem esses ângulos com as mesmas medidas, então isso é o que indica que elas são paralelas. Dessa mesma forma, para os ângulos correspondentes, se eles possuem a mesma medida, então elas também são, então elas são correspondentes e são congruentes porque possuem a mesma medida. E agora, olhando para os colaterais, se vocês, eu fiz propositalmente o ângulo desenhado desse jeito, porque para dar a ideia de que, tipo, a gente não sabia qual seria a medida desse ângulo, então por isso que eu fiz o desenho não parecido um com o outro. Então, dessa forma, os ângulos suplementares, como a gente comentou nos slides anteriores, a soma deles é igual a 180 graus. Então, os nossos parzinhos aqui, A e F, se a gente projetar a imagem do F, é basicamente o Bzinho aqui, né? A gente tinha comentado que eles são correspondentes porque eles possuem a mesma posição relativa. Se eles possuem a mesma posição relativa, então eles possuem a mesma medida. Então, ó, se a gente for olhar aqui o desenho do AB, ó, tem a forma aqui da meia volta, e aí isso significa que dá 180 graus. Essa é a soma. Bom, acho que esses foram alguns elementos, né, que eu tentei trazer para vocês. É uma revisão mesmo. Peço desculpas por não ter trazido exercícios. Eu vou ficar devendo para vocês, mas eu vou trazer para a próxima aula. Então, eu vou trazer um vídeo separado só de exercícios, para aí a gente ir fazendo passo a passo. Tentei trazer um pouco passo a passo aqui, mas, assim, foi um pouco na correria, assim, então eu tentei trazer o máximo de passo a passo, mesmo sendo por slides, então peço desculpas se eu falei muito rápido, se não ficou muito claro, espero que vocês tenham entendido, e muito obrigada, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Até mais, gente, até a próxima aula, que será semana que vem, inclusive. Até mais.